Olá, gente, muito bom dia a vocês que nos acompanham aí. Eu sou Orlando Santos, sou diretor, secretário de comunicação da CUT Bahia. Nós estamos aqui diretamente de Recife, Pernambuco, participando do seminário sobre a mudança da matriz energética e os impactos das energias renováveis, os impactos socioambientais e sociais. Aquilo que vem mudando a vida de comunidades rurais e também comunidades trabalhadores que moram nos centros urbanos. Esse seminário acontece aqui no Sindprev, aqui em Recife, o Sindicato dos Servidores Previdenciários, e iniciou ontem à noite, vai nos dias 5 e 6 aqui em Recife. Vocês acompanham tudo aí ao vivo, através da rede da CUT, Rádio Trabalhador e Rede Sim. Forte abraço e daqui a pouquinho passaremos mais informações. Gerar renda no adensamento do processo da nova indústria Brasil, como, por exemplo, mais falado, na questão do lítio, das baterias e no processo que está tendo dos carros elétricos, em especial, por exemplo, da BID, né? Como a gente pode dar que essa mineração não seja uma mineração, um plano de ação para a promoção da transição energética através de minerais críticos estratégicos na região Nordeste. Então, do ponto de vista da mineração, a gente tem até impactos mais claros, né, porque é mais antigo, mas o foco da gente também, além dos impactos, é posicionar, eu detesto essa palavra, não vou usar, a exploração dos minérios, das possibilidades que existem no território do Nordeste, posicionar o adensamento da cadeia industrial em cima do plano da nova indústria Brasil. Eu acho que é uma, né? De terras produtivas. A agricultura familiar foi responsável por 23% do valor total da produção dos estabelecimentos agropecuários. Ora, ela tem um maior número de estabelecimentos, ela ocupa um menor percentual de terra e ela produz aproximadamente 1/4 do valor da produção dos estabelecimentos agropecuários do país. Em relação à produção agropecuária, dessa produção dos estabelecimentos agropecuários, 66,2% foi de produção vegetal. Isso é importante porque são esses vegetais que chegam na mesa dos brasileiros. E 33,8% de produção animal. Na produção vegetal, a maioria vem das lavouras temporárias. E na produção animal, 70% são de animais de grande porte. Aí vocês podem estar perguntando, sim, mas esses dados todos? Opa, apagão na apresentação da agricultura familiar. É porque... Boicote do agronegócio. Boicote. Vai. É porque exatamente nesse território de pequena extensão de terra, mas de muito trabalho, de muita dedicação, é que se produz 66,2% de produção vegetal, 33% de produção animal. E é nesses locais que a gente vai ver essa produção sendo afetada. Parte dessas informações a gente levantou ontem na audiência pública, e quando a gente terminou a última mesa, a gente trazia exatamente essa discussão de como é que a atividade das energias renováveis, a atividade da eólica, ela é extensiva na questão das terras, ela desapropria, ela despossui as populações em seus territórios e trazem comprometimentos não só para a vida dessas pessoas, mas também para a atividade delas, no sentido que rebate não só no nosso entorno, mas para a economia de uma forma geral. Porque nessas áreas onde os parques se instalam, são áreas de produção de alimentos, de produção de animais, onde você tem agricultura familiar, onde você tem povos tradicionais que também produzem, onde você tem população indígena que também produzem alimentos, seja para o seu autoconsumo, como uma atividade de subsistência, mas seja também do ponto de vista da comercialização do alimento que chega até a nossa mesa. É que nas terras dessas pessoas, onde entram os aerogeradores, eles provocam
desde a saúde, a produção, etc. Eu vou até contar um pouco disso na próxima mesa. Mas a gente tem que pensar que quem não teve o aerogerador dentro, como é o caso da Roselma, e ela relata, ela ficou ilhada pelos parques. Então ela só tem os malefícios, ela não tem absolutamente nada. E ela ainda tem, como eu chamei a atenção ontem para ela, vocês verem como uma coisa é tão séria, né? A Elba Ganon, que é presidente da Beólica, ela na entrevista dela, ela citou essa pessoa. Ela disse que ela é uma pedra no sapato. Porque ela reclama e tenta fazer um esquema de denúncia, ela contamina as pessoas do entorno, ela não quis aceitar o contrato. Então, gente, é uma briga muito desigual. É muito desigual. E aí a relação que se traz disso, dos movimentos com o movimento sindical, as várias questões que a gente levantou, né? Inclusive, eu estava olhando aqui, tem uma dirigente sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Paulino Neves, do companheiro aqui do Maranhão. No início, onde tudo isso começa, onde os contratos são feitos individualmente, não houve um movimento de como assessorar essas pessoas. Elas foram abordadas com a ilusão de que elas receberiam em torno de 3 mil a 4 mil reais por gerador instalado em suas terras. E não é isso que aconteceu. Algumas pessoas têm remuneração de 300, 400 reais por mês. Só que o impacto disso nesse local, ele tem todo um efeito que os 300 e 400 se perde na conta de energia elétrica que se paga de 200 reais. Aí estamos falando aqui de transição justa, né? Que deve ser o pilar de todas essas questões que estamos levantando aqui. A outra provocação é exatamente nesse ponto, né? Que é uma pergunta, né? Tanto para a Micaela, tanto também para a Milena, né? Diante de tudo isso, essa transição energética é para quê? Por quê? Estamos fazendo. Qual é o desenvolvimento que está trazendo isso para o Brasil? Que mais de 85%, a energia elétrica aqui é limpa, é hidráulica e é assim que é feita aqui no país. Só diminui isso para 70%, 68% quando nós estamos no período de seca. E quando a gente vai falar das outras matrizes, os números são mínimos, no caso, para poder cobrir essa deficiência da hidráulica. Então, por que agredir tanto os nossos territórios? Por que agredir tanto as nossas comunidades? Por que agredir tanto os nossos municípios, estados e, consequentemente, né, o nosso país? Então, já que estamos falando aqui de direitos humanos e trabalho, acho que essa é a grande definição e eu queria dar resposta, sim, das nossas expositoras, tanto na energia como no minério. E para concluir, nós sabemos que a reforma trabalhista trouxe N prejuízos para os trabalhadores, né? Dentre eles é a questão das horas tíneres. E o trabalhador da energia eólica, lá na nossa região, pelo fato das empresas exigirem um grau de instrução para esses trabalhadores trabalhar, principalmente aqueles que são técnicos, muitas vezes o trabalhador que mora em Natal ou na Grande Natal. E aí tem essa questão do deslocamento, que não é somente uma questão de prejuízo financeiro, mas principalmente a questão familiar, que o trabalhador muitas vezes, quando termina a sua jornada, ele não tem como retornar para a sua casa devido ao cansaço, devido à jornada de trabalho. Iniciar os impactos que as energias renováveis estão trazendo no nosso estado. Nós colocamos inteiramente à disposição e começamos a iniciar esse debate, que é um debate hoje que está nacionalmente, mas que afeta principalmente a nossa região Nordeste. E afeta os trabalhadores, e afeta as comunidades, e afeta o bioma, e afeta todos. Então, nós estamos nessa empreitada do terceiro seminário, e o bom é que a região Nordeste, de uma vez por todas, entrou no debate. É só nós olharmos aqui as referências geológicas de cada estado que tem aqui hoje, colocados, preocupados com a realidade. O estado do Rio Grande do Norte está recebendo a comitiva do governo federal, que vem da Secretaria-Geral da Presidência da República, ali o companheiro Fernandes, e nós conseguimos fazer um diálogo com as comunidades.
e ouvir as comunidades os impactos ambientais, os impactos no qual as comunidades estão sofrendo. E esse debate é um debate que tem que unificar não só o movimento sindical, mas a academia, tem que unificar os movimentos sociais, porque o problema é muito grande, nós estamos lidando com gigantes. E aí, para encerrar minha fala, vai aí na questão do hidrogênio verde. Nós sabemos que o estado do Rio Grande do Norte já existe lá o planejamento para o chamado Porto Verde. E o estado do Rio Grande do Norte é o estado onde vai operar principalmente a questão do hidrogênio verde, porque hoje é o maior produtor de energia eólica do estado, com 32% da energia gerada eólica no país está no Rio Grande do Norte. É o estado que tem o maior número de aerogeradores produzindo energia eólica. Então, é algo que nós temos que intensificar esse debate para nós podermos, de vez dizer, a região Nordeste está unida em defesa. Não somos contrários, mas nós queremos planejamento e respeito. Pulo do gato. A questão da comunicação, da falta de comunicação da gente que luta por essa transição justa. Por quê? As empresas, ou seja, quem opera, ela tem a maneira de dialogar com a sociedade, que chega, explora, enriquece e a sociedade agradece pelas ligadas que deixou. Certo? A gente vê isso na terceirização. Exemplo da terceirização. O maior problema do movimento sindical é dialogar com o pessoal terceirizado, geralmente está por aí, ele sabe muito bem disso. Por quê? Porque o cara está empregado. Então ele está dando de comer a família dele. Como é que eu vou, sou sindicalista, vou convencer de que tem algo errado no setor dele? Ele já está achando que eu estou competindo com ele, se eu sou um cara numa atividade fim. Então assim, é muito complicado. E nessa questão das energias, também é muito isso. Vamos levar em consideração o seguinte. Com as companheiras e o companheiro aqui na mesa, muito em função do tempo. Agora, para eles desenvolverem sem prejuízo o que foi preparado, de que a gente vai colocar de 15 a 20 minutos, né, dentro da questão. Aí a Lúcia vai nos ajudar aqui. E eu quero... Aí queríamos até ver uma ordem, se tem alguma coisa combinada entre vocês. A Silvana, o Alisson e depois a Cecília. Tá? Nós tivemos, enquanto Escola Nordeste de Formação, no seminário em Fortaleza, organizado pela Secretaria de Meio Ambiente, e já vi o diálogo sobre esse evento aqui. O Fórum das CUTs, que é uma experiência muito importante na região Nordeste, a partir dos presidências, das executivas, e com a presença da escola, tem desenvolvido uma ação nesse Nordeste. E eu quero iniciar, e que não tem diretamente uma ligação, né, uma combinação com o tema aqui, mas eu acho que é para a gente poder refletir, colocar duas questões que eu considero importantes, né? Uma primeira é que a partir de 2016 no Nordeste, a partir dos golpes, nós mantemos uma agenda nessa região debatendo o desenvolvimento do Nordeste, mesmo quando toda a economia estava sendo destruída, todo o processo dos golpes. E isso para nós foi muito importante, até porque alimentou a nossa ação para 2022, para tirar o nosso país do abismo que estava. A segunda questão que eu acho importante para debater com esse tema, a gente pensar, é de que toda vez que se planeja grandes projetos por conglomerados econômicos, o principal prejuízo é das populações. A principal situação de precarização é contra os trabalhadores e as trabalhadoras. E eu arrisco trazer uma questão aqui que eu não ouvi ainda ser dito, mas que nós estamos vivendo a terceira etapa do coronelismo no Nordeste. Antigamente eram os coronéis que diretamente expulsava, que chicoteava, que dominava as comunidades, as populações do Nordeste. Nós vivemos nas últimas décadas os coronéis da modernidade, da gravata, dos gabinetes, da gestão moderna, e atualmente eu arrisco dizer que nós estamos nos defrontando com os coronéis sem rosto,
Quem são essas empresas que estão investindo na nossa região, no nosso país, e que estão a massacrar nossas comunidades? Na maioria das vezes, e pelos depoimentos aqui, não são nem as empresas que aparecem, são as consultorias, são pessoas que chegam em etapas e passam, são escritórios, e você não sabe com quem tratar. Então esse tema das salvaguardas, eu considero que ele é extremamente importante, mas um tema difícil, porque contra quem nós vamos estar agindo e qual é a presença do governo. É importante a gente frisar que o Nordeste é a principal fonte, né, para esta matriz renovável, que estamos falando aqui da eólica, estamos falando também aqui da solar, e que isso também traz desenvolvimento para o país. Mas temos que pensar também na ocupação dos territórios, pensar também no que está acontecendo com a sociedade, pensar o que esse desenvolvimento traz para o povo, né, principalmente para o povo local aqui do Nordeste, né, para que a gente consiga fazer não só o desenvolvimento do país, mas também o desenvolvimento do Nordeste com essa energia renovável. Sabemos que tudo isso aqui é importante não só para essa geração de hoje, para gerar empregos com qualidade, tecnológicos, mas também para empregos para o futuro. Portanto, estamos aqui debatendo toda essa amplitude desse segmento que é as energias renováveis no país. A transição energética é necessária. Aqui no Brasil é possível, mas temos que fazer isso também com uma transição justa, responsável e socialmente para atender a todos. Foi uma experiência extremamente significativa. Tivemos aqui 3 dias de formação e a participação também numa audiência pública, no qual tivemos a perspectiva, tivemos vários entes governamentais, parlamentares, sociedade civil e os atingidos, que foi uma experiência muito rica, porque a gente teve a possibilidade de escutar as pessoas que estão sofrendo o impacto dessa transição energética, que não está sendo justa, porque não foi dialogado, não foi sincero, e trouxeram impactos para essas comunidades. E nesses 2 dias aqui de seminários, também para a gente foi um processo extremamente interessante. Tivemos a participação da Secretaria da Presidência da República, a representação do Ministério de Minas e Energias, de outros entes governamentais, além de movimentos sociais, a participação da CUT nacional, extremamente significativa e numerosa, e além de diversos outros, da CUT Nordeste, que foi o nosso, que se ceruniou, que foi o nosso anfitriões aqui em Recife. Então foi muito significativo, foi um processo de aprendizado que para nós, trabalhadores e trabalhadoras, representantes sindicais, possamos dialogar e combater qualquer tipo de injustiça, porque nós estamos falando de direitos humanos. Vocês que nos acompanham através das redes que transmitem aí os eventos da CUT Bahia, Rádio do Trabalhador e Rede Sempre. Eu sou Orlando Santos, estamos aqui diretamente de Recife, Pernambuco, acompanhando aqui o seminário de debate sobre direitos humanos, empresas e os impactos das energias renováveis e da mineração na vida da sociedade, na vida do ser humano. Esse seminário começou no dia 4, na segunda-feira passada, onde teve diversos debates. Hoje, aconteceu ontem também, no dia 5, e hoje, dia 6, se encerra o debate aqui sobre todo esse processo, o que tem de tecnologia que vem para ajudar a população, mas também a CUT Bahia, a CUT Nacional e os movimentos sindicais estão muito preocupados com os impactos socioambientais que tem afligido não só o meio ambiente, mas também como a sociedade. São diversos impactos, como desde o adoecimento de comunidades rurais, a degradação do meio ambiente, da fauna e também o desequilíbrio, a todo o ecossistema ali onde são implantados esses parques eólicos. Então, a CUT está atenta a esse debate, fazendo esses debates na Assembleia Legislativa. Aconteceu um debate muito importante na Assembleia Legislativa aqui de Pernambuco, quando o companheiro Luciomar Machado, vice-presidente da CUT, esteve lá participando, e a ideia da CUT é envolver, é chamar a sociedade brasileira para esse debate, porque a energia renovável é um caminho sem volta, mas ela precisa acontecer naquele processo que a CUT chama de transição justa.